Graça e paz, que a graça de Deus seja sobre a vida de cada um de vocês. Estamos iniciando aqui nossa devocional pela página da Igreja Metodista em Paulínia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo de oração, tempo de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Amém? Hoje estaremos tratando sobre a reconciliação, como está escrito aí na descrição desta live. Reconciliação. Como tem sido difícil nos tempos de hoje a reconciliação. Como tem sido difícil exercer, praticar ou presenciar reconciliação nestes tempos de hoje. Isso porque a reconciliação ela envolve muitos fatores. A reconciliação ela envolve superar, ela envolve abrir mão e principalmente ela envolve perdão. Muitas vezes numa reconciliação haverá sacrifícios por uma ou outra parte. Talvez seja por isso que temos visto muito pouco sobre reconciliação neste tempo de hoje. Temos ouvido muito pouco sobre reconciliação. Muito pouco tem se pregado sobre a reconciliação. E a reconciliação, meus irmãos, nos aponta para a cruz de Cristo. A palavra reconciliação ela está apregoada na cruz de Cristo, porque todos nós um dia fomos reconciliados, porque andávamos distantes, porque andávamos afastados, porque andávamos condenados pelos nossos próprios pecados. Então fomos reconciliados por Deus através do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, superando as dores, vencendo a morte, pagando um preço pelos nossos pecados, nos perdoando, nos reconciliando com Deus. Amém? Gostaria de convidar você para estar orando conosco neste momento, para que Deus nos conduza diante da sua palavra. E estaremos lendo também o livro de 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14, que vai tratar justamente sobre a reconciliação. Amém? Vamos orar? Pai querido e amado, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Rei, nosso soberano Deus. Deus, aqui estamos, meu Pai, mais uma vez, pedindo permissão para estarmos na sua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque entendemos que um dia fomos reconciliados pelo teu amor, e o amor tem esta capacidade, este poder de reconciliação. Pai, não queremos mais andar afastados da sua presença, afastados da sua palavra, afastados de tudo aquilo que o Senhor, meu Pai, tem proposto sobre nossas vidas. Pai, permita-nos, meu Pai, andarmos próximo ao Senhor, aos pés da cruz, meu Pai. Permita que possamos, meu Pai, estarmos próximos do Senhor, tão próximos ao ponto de sentirmos a sua presença, ao ponto de ouvirmos sua voz. Oh Pai, que a sua presença seja nítida em nossas vidas, que possamos sentir, que possamos ouvir sua voz, oh Espírito Santo de Deus. Te louvamos, Pai, te agradecemos, Deus, pelo seu ato de amor, pela reconciliação que o Senhor trouxe sobre nossas vidas, meu Pai. Te louvamos e te agradecemos, Senhor.
Te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor nos reconciliou, porque o Senhor nos trouxe para perto, porque o Senhor sempre esteve perto, mas nós andávamos afastados. E assim o Senhor nos trouxe de volta, através da cruz, através do sacrifício. O Senhor nos trouxe de volta ao primeiro amor. E aqui estamos, Pai, pedindo ao Senhor em nome de Jesus, diante dessa reconciliação, fala conosco, Deus, fala em nossos corações, habita em nós, Espírito Santo de Deus. Pai, é tudo que queremos, é tudo que precisamos, sentir a sua presença, a sua graça, é tudo para nós, Deus. Pai, em nome de Jesus, toma glória para si deste tempo devocional. Fala conosco nesta manhã de hoje. Queremos te agradecer, Pai. Te agradecer por mais este dia de vida. Te agradecer, meu Pai, por cada pessoa que está neste momento em seu trabalho, podendo trazer o sustento, meu Pai, para o seu lar com suas próprias mãos. Queremos te agradecer pela saúde, meu Pai, que o Senhor tem derramado sobre a vida do seu povo. Pai, te agradecemos, meu Pai, pela nossa saúde. Te agradecemos, meu Pai, pelas suas curas, as curas que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, mesmo quando andamos enfermos. Te agradecemos pelo seu amor. Te agradecemos, meu Pai, pela sua provisão, mesmo em dias de dificuldades. O Senhor não deixa que nos falte nada, nem para nós, nem para nossa família. Te agradecemos pela sua misericórdia, meu Pai, que se renovou esta manhã sobre nossas vidas, a sua piedade sobre nossas vidas, a sua generosidade, o seu amor. Te agradecemos, ó Pai, de todo o coração, louvado seja, ó Deus, por todo este amor que o Senhor tem, por todo este cuidado que o Senhor tem para com cada um de nós. Te amamos, Deus, louvamos teu santo nome. Bendizemos teu nome que é acima de todos os nomes. Proclamamos, meu Pai, nesta terra o teu evangelho, meu Pai, porque é o evangelho da cruz que traz vitória sobre as vidas. Pai, louvado seja, Deus. Bendito seja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Vamos estar lendo aqui o livro de 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14, amém? Vamos falar aqui um pouco sobre a reconciliação. Começa assim no versículo 14 escrito: porque o amor de Cristo nos constrange. É uma afirmação esta. Eu gostaria de fazer desta afirmação uma pergunta para você. No que o amor de Cristo te constrange? No que o amor de Cristo tem te constrangido? Pense nisso. Aqui a Bíblia fala que o amor de Cristo nos constrange por causa do sacrifício feito na cruz por Cristo, pelo seu amor derramado sobre nossas vidas, pela reconciliação que Deus fez através do seu Filho, Jesus Cristo, entregando a sua vida para pagar um preço pelo pecado que não era dele. Através deste ato de amor, através deste ato de piedade, através deste ato de misericórdia de Deus, do Senhor Jesus, somos constrangidos pelo seu amor abundante naquela cruz, que morreu para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que herdasse a vida eterna. Morreu para que todos aqueles que estavam distantes de Deus, estavam longe de Deus, perdidos, todos aqueles fossem achados, encontrados
reconciliados. E ressuscitou o nosso Senhor Jesus. Ressuscitou e se assenta no trono, ao lado do Pai, ao lado de Deus, e reina para todo sempre. Por causa da cruz, o amor de Cristo nos constrange. E por isso a pergunta: no que o amor de Cristo nos tem constrangido? Porque quando entendemos o sacrifício da cruz, quando olhamos para aquela cruz, como podemos viver ainda distantes de Deus? Como poderemos ainda viver uma vida de murmuração, de reclamação? Como poderemos ainda resistir à graça de Deus em aceitar a sua palavra? Quando olhamos para a cruz, para o amor derramado naquela cruz, como podemos ainda negar a fé e abandonar a fé? Como poderemos ainda viver uma vida de pecado, em desobediência à palavra do Senhor? Como poderemos ainda ignorar tudo que está escrito, tudo que foi dito, tudo que você precisa saber já está aqui. Esta é a maior revelação que existe sobre sua vida, a Bíblia. Muitos vivem em busca de revelações. Meu irmão, minha irmã, não há maior revelação do que esta. A palavra revelada de Deus sobre nossas vidas. Essa é a maior revelação existente. E quando entendemos esta revelação, olhamos para a cruz. E quando olhamos o amor de Deus derramado naquela cruz, somos constrangidos pela vida que temos vivido, pela nossa conduta de vida, pela forma que temos conduzido nossa vida. Quando olhamos para aquela cruz, devemos nos perguntar como podemos viver ainda uma vida distante de Deus, uma vida em pecado, depois de tudo que aconteceu, depois de tudo o que aconteceu. Por isso o amor de Deus, por isso o amor de Cristo nos constrange, por causa da cruz. Por causa da cruz. E essa cruz, meu irmão, essa cruz, ela nos constrange por causa do amor derramado pelo sacrifício. Mas esta cruz também é uma cruz que nos ajuda a prosseguir uma nova vida, como novas criaturas. Porque quando entendemos o preço pago naquela cruz, entendemos a responsabilidade que temos, a consciência que temos de ter uma vida digna, de viver uma vida em santidade. Depois de tudo que aconteceu, não podemos nos permitir em andar em pecado ainda, longe de Deus. Então, quando entendemos essa responsabilidade que temos, quando assumimos esta responsabilidade que temos através deste amor, isso nos constrange e nos ajuda a tomar uma decisão. Nos ajuda a tomar uma decisão de tomar cada um a sua cruz, negar a si mesmo e seguir a Jesus. Muitos conhecem o Evangelho da Cruz, são constrangidos, mas este constrangimento em muitos não gera o arrependimento. Por causa da frieza do coração, gera apenas um remorso, algo temporal, algo passageiro. Logo este remorso passa e este volta a repetir os mesmos erros, a viver ainda em pecado. Este apenas teve um remorso e não teve o seu coração quebrantado ao arrependimento.
E isso se dá, meu irmão, devido à dureza do coração, à resistência em aceitar este constrangimento que vem para o nosso bem. E quando a pessoa passa apenas por um remorso e não se arrepende profundamente de uma vida de pecado, ela olha para a cruz e não a compreende. Ela olha para a cruz e vê a cruz como um peso, como algo não bom, como um inimigo, como um símbolo de morte. A cruz, meu irmão, é um símbolo de vida eterna, aonde a morte foi vencida, para que pudéssemos ter uma vida eterna. Então, meu irmão, quando a pessoa ela não se arrepende profundamente, apenas passa por um remorso, ela olha para a cruz e continua vivendo da mesma maneira, com os mesmos hábitos, as mesmas manias, ela não se converte. Não há uma conversão. Por isso muitos ainda permanecem nas igrejas, mas ainda não passaram por uma conversão, por causa que não aceitaram ainda a cruz da maneira genuína, porque ainda não enxergaram a cruz como ela precisa ser vista, porque ainda andam distantes da cruz, com medo da cruz, com medo de carregar a sua própria cruz. E quanto mais distante da cruz, mais distante de Deus, mais longe da fé. Quanto mais distante da sua cruz, mais próximo do mundo você estará. Lembre-se sempre que Jesus disse que aquele que quiser seguir deve negar-se a si mesmo e tomar sua cruz. Essa cruz é uma cruz de renúncia. E eu não me canso de repetir isso, porque isto é uma verdade libertadora sobre nossas vidas. Muitos pensam que a renúncia é algo ruim, a renúncia pode se tornar algo ruim para aquele que tem dificuldade em renunciar aquilo que não é bom para si. A cruz só se torna um peso na vida da pessoa quando a pessoa tem dificuldade em renunciar ao pecado, quando ela resiste em viver uma vida em santidade, quando ela resiste à graça de Deus e prefere renunciar à própria cruz para poder viver o seu estilo de vida, satisfazer as suas próprias vontades. Então este que vive assim não negou-se a si mesmo, não tomou sua cruz, não está seguindo a Jesus. Por isso que o amor derramado na cruz nos constrange, para que haja um quebrantamento, para que haja um arrependimento. Por isso eu te perguntei, no que o amor de Deus, o amor de Cristo te constrange? Porque você vê o sacrifício feito naquela cruz, e quando você olha para aquela cruz e olha para o pecado da sua vida, aquilo deve ter um pesar em você. Aquilo traz um pesar, porque se arrepender apenas por se arrepender, hoje em dia todo mundo faz isso, quando comete um erro. Mas aquele que realmente enxerga a cruz como ela é, ele sente um pesar quando ele peca, quando ele erra. Aquele pecado tira a paz. Não porque o pecado é maior do que ele, mas porque a consciência que ele tem da responsabilidade que ele tem sobre a obediência de seguir a palavra de Deus traz um pesar para ele. E ele não se sente em paz enquanto ele não se quebranta, não se arrepende, não se reconcilia com Deus ali, pedindo perdão através do arrependimento, através do quebrantamento. Meu irmão, minha irmã, a reconciliação ela está fixada na cruz. Andávamos longe, afastados de Deus e fomos reconciliados. Reconciliar
é deixar para trás. Reconciliar é abrir mão da mágoa, do erro, do passado, da ferida, daquelas marcas, e reconciliar e fazer as pazes novamente. Por isso muitas pessoas às vezes se espantam e se emocionam quando vê pessoas que passaram muito tempo distantes se reconciliando, porque isso não é comum de se ver hoje em dia. Só aquele que conseguiu realmente perdoar de coração consegue se reaproximar novamente e se reconciliar, abrir mão do que ficou para trás. Mas isso não deveria ser tão incomum assim. Isso poderia ser algo natural, algo normal nos dias de hoje. Mas não é, porque as pessoas têm dificuldade em perdoar. Porque as pessoas têm dificuldade em deixar as coisas para trás, em deixar o passado no passado. E elas ficam ruminando, mastigando feridas, mágoas, e aquilo vai germinando dentro do coração durante anos e anos, ao ponto de haver uma frieza tão grande, uma dureza no coração, que impede essa pessoa de pedir perdão, que impede essa pessoa de tentar se reaproximar de novo, que impede esta pessoa de ter uma reconciliação, de voltar a ser unida essa família. Quantas famílias, meus irmãos, não estão sofrendo hoje por causa de uma briga, de uma indiferença, por causa de um atrito, por causa de um abandono, por causa de uma rejeição? Quantas famílias não se encontram assim? A reconciliação deveria ser o suficiente para que essas famílias pudessem se reaproximar novamente, serem unidas, sentarem novamente numa mesa juntos. Mas a falta de perdão, a dureza do coração, ela combate a reconciliação. Ela impede que a reconciliação aconteça. É preciso perdoar. E só há uma maneira, meu irmão, do perdão acontecer: através do amor. Através do amor você consegue perdoar. Porque o amor é um ato de piedade. Então, através do amor você consegue perdoar. Através do amor, sua família pode se aproximar novamente. Através do amor, vocês podem se reconciliar, fazer as pazes, voltar a serem amigos, a serem uma família unida novamente. Através do amor nasce a reconciliação. Lembra? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que herdasse a vida eterna. Irmão, minha irmã, o caminho de Cristo é o caminho do amor, é o caminho do perdão, é o caminho da reconciliação. Ele morreu por todos. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso o amor de Cristo nos constrange, porque quando vemos tudo que Cristo fez por nós, tudo que Ele sofreu, cada chicotada, cada pedrada, cada gusparada, cada ofensa, todas as ofensas, todas as dores que Cristo sofreu, a coroa de espinho, o manto
grudado na sua carne, no seu sangue, rasgando sua pele, dilacerando sua carne. Todo este sofrimento, todas essas dores que Cristo sofreu, quando olhamos para isso, entendemos o constrangimento do amor de Cristo sobre nossas vidas. Entendemos o constrangimento do amor de Cristo em nossas vidas e entendemos que Ele ressuscitou e que não vivamos mais para nós, mas para fazer a vontade daquele que nos salvou. Por isso o amor de Cristo nos constrange, porque reconhecemos o seu sacrifício na cruz, porque entendemos que não podemos mais viver uma vida de engano, de mentira e de pecado. Por isso o amor de Deus nos constrange, porque entendemos a responsabilidade que temos agora, depois do sacrifício da cruz, de viver uma vida em obediência a Deus, próximo a Deus, reconciliados a Deus. Assim devemos viver nossas vidas, como pessoas que fomos reconciliados. Aquela família que é reconciliada, quando a pessoa é reconciliada, ela tem mais cuidado, ela tem mais experiência, ela vai medir mais as suas palavras, ela vai conter mais suas forças. Quando há um atrito na família, quando há uma separação, quando cada um vai para um canto, há ali uma diferença, uma desavença no que separou a família. Quando esta família, pelo amor de Cristo, é reconciliada novamente, as coisas não vão voltar a ser como era. Pelo contrário, podem ser melhor, mas serão de uma forma mais madura, serão de uma forma mais experiente, mais íntegra. Há um cuidado maior. Se isso já aconteceu com você, de certa vez você discutir com um amigo, por exemplo, e ali houve um distanciamento entre você e seu amigo, você e sua amiga, houve uma indiferença entre vocês. Parece que a amizade se abala, não é verdade? Cada um vai para um canto, há um distanciamento. Às vezes há uma reconciliação. Vocês voltam a conversar. Voltam, fazem as pazes e voltam a conversar. Aquela amizade, a princípio, parece que não é como era antes, mais livre, mais espontânea. Porém, ela se torna uma amizade mais madura, mais cautelosa. Você começa a medir mais as coisas que você fala para não ferir novamente aquela pessoa que um dia foi ferida. Aquela pessoa começa a controlar mais as coisas que ela diz para não magoar mais a sua vida. Há um amadurecimento no relacionamento. A reconciliação, ela traz isso. Ela traz amadurecimento familiar. A reconciliação, ela traz um amadurecimento entre as relações, entre pai, filho, irmãos, mãe. A reconciliação que Cristo fez entre nós e Deus trouxe um amadurecimento sobre nossas vidas, uma responsabilidade. Por isso, quando olhamos para a cruz de Cristo, olhamos o sacrifício, tudo que o Senhor, nosso Deus, nosso Senhor Jesus sofreu, amadurecemos na fé, porque entendemos a missão que temos. Amadurecemos na fé porque entendemos a responsabilidade que temos agora de seguir a Cristo, com cautela, com cuidado, com dedicação, com amor. Compreende, meu irmão? Por isso o amor de Cristo nos constrange, porque agora temos uma responsabilidade, porque agora somos amadurecidos na fé, porque agora devemos ter cautela para não andarmos mais numa vida de pecado,
Por isso o amor de Cristo nos constrange, porque agora entendemos que não é possível andar longe de Deus. Não é possível viver uma vida longe de Deus. Você pode até tentar, mas tenha certeza de uma coisa. Lá no final, meu irmão, o arrependimento é penoso. E ele pesa muito sobre a nossa vida quando insistimos em viver uma vida longe dos caminhos de Deus, longe do caminho de Deus. O amor de Cristo, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Morremos naquela cruz com Cristo. Éramos pessoas distantes de Deus. Éramos tidos como inimigos de Deus. E naquela cruz morremos com Cristo por causa do seu amor. E por causa do seu amor somos constrangidos. Somos constrangidos a viver uma vida em obediência, longe do pecado. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Há uma nova condição de vida agora. Há uma nova condição de vida. Agora não podemos mais viver segundo a carne. Depois da cruz, meus irmãos, temos a responsabilidade de vivermos segundo o Espírito. Segundo o Espírito. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Ou seja, ainda que antes da cruz, antes do sacrifício, você já conhecia, né? Muitos conheciam a Deus ali, segundo a carne. Depois do sacrifício, não o conhecemos mais segundo aquele modo. Agora o conhecemos através da graça. Muitos conheciam a Deus apenas através da lei. Depois do sacrifício de Cristo, eles passaram a conhecer Deus através da graça. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas se diz àqueles que conheciam até mesmo a Deus, mas apenas por meio da lei, ainda não pela graça. Não porque a graça não existia, porque a graça sempre existiu de Deus. Mas porque eles ainda não conheciam, porque estavam ali apenas o conhecendo através da lei. Porque ainda eles não tinham aquele acesso ainda à graça. Embora por muitas vezes eles recebiam a graça através do livramento, através da provisão, através dos milagres. Ainda muitos não entendiam a graça. Mas a partir daquela cruz, eles passaram a entender a graça. E assim como nós também. Quando olhamos para a cruz, olhamos para a graça de Cristo. Quando olhamos para a cruz, olhamos para a graça de Deus derramada sobre nossas vidas. Uma graça de misericórdia, uma graça de piedade. E há duas maneiras apenas de olharmos para a cruz. Apenas duas. Há duas maneiras de você olhar para a cruz. Ou você olha para a cruz e vê uma cruz vazia. Ou você olha para a cruz e vê naquela cruz um Cristo pendurado ainda nela. Aquele que olha para a cruz e vê a cruz vazia, tenha certeza, a convicção de que Cristo não está mais ali, que Ele ressuscitou e que aquela cruz agora é apenas um símbolo de vida, de vitória, onde a morte foi vencida, onde o amor de Deus foi derramado através do nosso Senhor Jesus Cristo, onde a graça do Senhor foi concedida sobre nossas vidas. Mas aquele que olha para aquela cruz e ainda vê um Cristo pendurado ainda nela, ainda não entendeu que o Evangelho da graça, o mesmo dado por aquele que nos criou,
ressuscitou aquele que lá não mais está, mas reina no trono ao lado de Deus para todo sempre. Meu irmão, minha irmã, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Estar em Cristo é justamente estar na cruz, cada um carregando a sua cruz. Estar em Cristo é estar próximo de Deus, é estar reconciliado com Deus, é entender a situação, a sua condição de uma pessoa reconciliada com Deus e viver agora reconciliado com Deus. Estar em Cristo é ser uma nova criatura. E somente é uma nova criatura aquele que foi reconciliado com Deus e permanece reconciliado com Deus. Ele permanece na verdade. Mas aquele que resiste em aceitar ainda essa ação maravilhosa da graça de Deus sobre sua vida, esse está resistindo à cruz. Esse está se afastando da cruz. Esse está se distanciando da cruz. Talvez por medo, talvez por interesse, talvez por não se sentir pronto, preparado para abandonar as coisas do mundo, e muitos se encontram assim hoje. Não se sentem preparados para abandonar as coisas do mundo. Meu irmão, minha irmã, quanto mais próximo do mundo você estiver, quanto mais apegado às coisas do mundo você estiver, mais distante você está do reino de Deus. Mais distante você está do reino de Deus. O amor ao mundo te afasta de Deus. O amor às coisas mundanas te afasta da cruz. Entenda isso de uma vez por todas. O amor ao dinheiro, o amor à idolatria, o amor às paixões mundanas, o amor às concupiscências enganosas pregadas neste mundo te afasta do amor de Deus, te afasta da cruz. E não há, meu irmão, não há, minha irmã, como você carregar uma coroa, receber uma coroa no céu e cada um receberá a sua, que lá estará. Não há como você receber uma coroa no céu se você não carregar uma cruz aqui embaixo. E essa cruz que Cristo nos fala que devemos carregar aqui embaixo, não é uma cruz de peso, não é uma cruz de covardia, não é uma cruz de medo, é simplesmente uma cruz de renúncia, porque o preço já foi pago naquela cruz. O preço já foi pago, o sacrifício já foi feito. Por isso se fala que quando aquele que conheceu a verdade, permaneceu e viveu a verdade, e se arrependeu e se converteu, diz que na Bíblia que fala que é impossível que ele se converta novamente, porque ele já foi convertido uma vez, porque ele já recebeu esta graça maravilhosa uma vez. Querer isso para a sua vida é querer que o sacrifício fosse novamente refeito. Esperar para a última hora, deixar para o último momento, é querer que esse sacrifício, agora Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, mas eu ainda não estou pronto, não estou preparado, quero viver ainda a minha vida. Para quê? Para que lá no final você espera que Cristo volte para morrer novamente por você na cruz? Ele não fará isso. Ele já fez isso. Por isso a Bíblia fala que é impossível isso acontecer novamente. Porque ele já fez isso. E o sacrifício da cruz que Cristo pagou é suficiente para toda a eternidade. É suficiente. O que nós temos que entender é que agora cabe a nós, cada um tomar a sua cruz, negar a si mesmo, renunciar às paixões, os prazeres enganosos, às nossas próprias vontades e seguir a Jesus. Somente assim, tomando sua cruz, renunciando a si mesmo, renunciando o pecado, você receberá uma coroa no céu.
mas por amor, por gratidão, por piedade. Essas são características daquele que é uma nova criatura, daquele que está em Cristo, daquele que deixou para trás as coisas velhas. A reconciliação, meu irmão e minha irmã, é deixar para trás o que passou, deixar para trás as mágoas, deixar para trás os erros, os enganos, deixar para trás a ofensa, as ofensas. A reconciliação é uma superação sobre as ofensas. Você que talvez tenha ofendido, ou talvez que tenha sido ofendido, é preciso perdoar para que haja uma superação dessas ofensas, para que haja uma reconciliação. Somente através do amor, somente através do perdão é possível haver novamente uma reconciliação. É o que Deus fez. Deus amou o mundo de tal maneira, amou o amor. Através do amor, Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz, para nos perdoar daqueles pecados. E Ele pagou o preço, porque o perdão não libera a consequência do pecado. O perdão te libera para uma nova vida, te dá uma nova oportunidade, mas a consequência foi preciso ser paga e paga por Cristo. Por isso o sacrifício da cruz de Cristo é suficiente por todos nós. Por isso há um só sacrifício por todos estes pecados, porque foi suficiente para todos nós. E hoje ressuscitou pelo amor, ressuscitou pela ação do amor de Deus. Meu irmão, minha irmã, a reconciliação, hoje nós somos pessoas reconciliadas. E você lembra que a reconciliação traz um amadurecimento, traz uma responsabilidade. Hoje não podemos mais viver como vivíamos, no erro, no engano. Precisamos entender a nossa condição de filhos reconciliados com Deus, de filhos que andavam em pecado, em engano e mentira, que fomos reconciliados. Precisamos entender essa responsabilidade. Precisamos entender e nos aproximar de Cristo. O tempo que vivemos não é um tempo bom para você andar longe de Deus. Nunca houve tempo bom para andar longe de Deus. Mas agora, meu irmão, muito menos. Não perca mais tempo. Não perca mais o tempo de sua vida andando longe de Deus. Você que foi reconciliado, permaneça assim. Entenda que você precisa ter responsabilidade e cautela com o Evangelho de Cristo. Que você tem suas obrigações, seus deveres com o Evangelho, com o amor de Deus. Então é preciso entender isso. É preciso entender isso. É preciso entender a nossa condição de reconciliados com Deus. É preciso entender que a reconciliação, ela se deu com muito custo. Foi através de um sacrifício. Foi através de dor. Foi através de sofrimento. Foi através de sangue derramado. Foi através de uma coroa de espinho. Aí se deu a reconciliação. Ela foi penosa. Não para nós. Porque quem pagou esse preço foi o Senhor Jesus Cristo. Mas talvez hoje você precise também pagar um preço. Pagar um preço para que sua família seja reconciliada novamente. E talvez esse preço que você precisa pagar se chama perdão. Através da liberação do seu perdão, as coisas podem voltar ao lugar. Através da liberação do seu perdão, o passado pode ser deixado para trás. Através da liberação do seu perdão, sua família pode ser reconciliada novamente. Amém? Este é o caminho da reconciliação, o caminho de amor e de perdão.
A reconciliação, ela nasce no amor e nasce no perdão. Amém? Vamos estar orando aqui agora, já concluindo este tempo devocional neste dia de hoje, uma palavra que tratamos sobre reconciliação no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso o amor de Deus nos constrange, porque fomos reconciliados e agora precisamos entender a responsabilidade que temos e não andar mais em pecado. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que lindo isso, meu irmão, minha irmã. Deus nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Existe o ministério da reconciliação em sua vida, capaz de reconciliar, capaz de gerar paz, capaz de trazer a paz de volta para sua casa, para sua vida, para sua família, através da reconciliação. Mas lembre-se que a reconciliação, ela nasce através do amor e através do perdão. Quando o amor e o perdão se juntam, aí há reconciliação. Aí o filho volta para casa. Aí a filha faz as pazes com a mãe. Aí os irmãos voltam a conversarem entre si. Aí a família volta a se sentar na mesa novamente unida. Quando o amor e o perdão se juntam, aí nasce a reconciliação. E a reconciliação é um ministério dado a Deus, a cada um de nós, porque fomos reconciliados e hoje temos a capacidade de reconciliar pessoas, de reconciliar nossa casa, nossa família, através do amor e através do perdão. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados. Ou seja, para reconciliar, meu irmão, é preciso deixar a acusação de lado. É preciso deixar essas acusações de lado. Enquanto permanecemos insistindo em achar algum culpado e apontar o dedo e culpando e julgando e subjugando, a reconciliação vai ficando distante. Agora, quando abrimos mão das acusações, quando abrimos mão do que passou e exercemos ali o amor e o perdão, assim como Deus fez, aí há reconciliação. Por isso Deus, não lhes imputando os seus pecados... Filhinho, espera um pouquinho, papai vai fazer a oração rapidinho. Por isso Deus, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Esta mesma palavra que estamos ouvindo aqui neste momento. Uma palavra de reconciliação. Uma palavra que traz aproximação novamente. Quantas famílias não andam distantes? Quantas pessoas não estão distantes? Quantos amigos não passaram em suas vidas? Onde houve uma separação, uma desavença, onde a amizade se desfez, se acabou. E cada um no seu ponto de vista, achando que o outro estava errado. Não houve reconciliação. Não houve um tempo para amor. Não houve um tempo para pedir perdão. E às vezes não entendemos que quando há uma reconciliação, aquele reconciliamento, aquela relação, ela amadurece. Amadurece. Ela é uma relação mais cuidadosa. As pessoas começam a ter mais cuidado em suas relações quando elas vêm de uma reconciliação, para que não haja feridas novamente, para que não haja mágoas novamente, para que se meça as palavras ditas novamente. Então há um cuidado maior quando há uma reconciliação, há um amadurecimento. Assim nós fomos amadurecidos, porque fomos reconciliados com Deus, porque pecávamos, andávamos distantes do Senhor.
fomos reconciliados por Cristo, por isso amadurecemos na fé e precisamos entender essa responsabilidade que temos de andarmos como filhos reconciliados, cuidadosos com seus atos, com suas condutas de vida, cuidadosos com suas práticas, cuidadosos com seus testemunhos de vida, buscando uma vida de santidade. Por isso Deus, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, esta mesma palavra dita aqui, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Somos embaixadores por parte de Cristo. Sabe o que é isso, meu irmão? Você é o embaixador na sua casa por parte de Cristo, para reconciliar sua família novamente. Você é a embaixadora por parte de Cristo no seu lar, na sua igreja, no seu trabalho. Você é embaixador e embaixadora por parte de Cristo aonde você estiver, para promover a paz, para aproximar novamente as pessoas de Deus, para reaproximar a família, para juntar as ovelhas perdidas, para promover o amor através do perdão, a reconciliação através do amor e do perdão. Somos embaixadores por parte de Cristo para promover a paz, para promover a reconciliação. Amém? Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Precisamos ajudar as pessoas, porque muitos andam distantes de Deus. Precisamos ajudá-los a serem reconciliados com Deus novamente. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso o amor de Deus, o amor de Cristo nos constrange. Porque aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, fôssemos reconciliados com Deus. Amém. Gostaria de orar agora por você, pela sua casa, pela sua família, pela sua vida. Gostaria de trazer uma oração de reconciliação. Eu gostaria que você, junto comigo neste momento, pudesse estar orando para aquele que anda distante de Deus, para aquele que anda afastado de Deus, para que ele possa ser reconciliado, para que ele possa voltar ao caminho do Senhor Jesus Cristo, para que ele possa voltar ao primeiro amor, para que ele possa fazer as pazes consigo mesmo, as pazes com o Evangelho de Cristo, para que ele possa fazer as pazes com Deus, não porque Deus retirou a paz sobre ele, mas as pessoas andam tão distantes de Deus, que elas têm perdido a própria paz. Elas têm negado a paz de Deus. E Deus tem paz para trazer sobre nossas vidas. Deus tem paz para estabelecer sobre nossa casa. Deus tem paz para trazer sobre nossa família, através da reconciliação. Amém? Vamos orar? Pai querido e amado, Pai, pedimos ao Senhor nesta oração pela vida de todos aqueles que andam distantes do Senhor, Deus. Por qual motivo não sabemos, Pai, mas sabemos que o Senhor sabe, Deus. E muitos têm se distanciado, meu Pai, vivendo suas vidas numa correria mundana, preocupados com as preocupações do mundo. Muitos, meu Pai, distantes, chegaram ao ponto de abandonarem até mesmo a fé. Abriram mão de crer, abriram mão de acreditar. Todos estes andam distantes do Senhor, meu Pai. E quantas famílias não têm sido afligidas, meu Pai, por causa desse distanciamento? Quantas famílias não estão sofrendo, meu Pai, neste momento, meu Pai, porque houve um rompimento, porque houve uma separação,
porque houve uma indiferença, uma desavença, e agora a família parece que vive em guerra. Pai, traz, meu Pai, à tona a reconciliação sobre estas vidas. Traz, meu Pai, através do seu amor e do perdão, a reconciliação sobre esta casa, a reconciliação sobre este lar, a reconciliação sobre esta família. Traz o filho de volta, meu Pai, à casa. Traz a filha de volta à casa. Traz o marido que foi embora de volta. Traz a esposa que abandonou o seu lar de volta. Pai, reaproxima esta família, meu Pai, que hoje está, meu Pai, angustiada por causa do ataque do inimigo. Uma família que talvez tenha sido separada, dividida, meu Pai, diante de tantos ataques do inimigo. Repreende, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, este ataque, meu Pai, maligno de sobre esta casa, de sobre esta família, de sobre esta vida. Repreende toda ação do inimigo, toda ação, meu Pai, de indiferença, de discórdia, de contenda. Repreende, meu Pai, tudo isso, meu Pai, tudo que não vem de Ti, em nome do Senhor Jesus. Restabeleça a paz, meu Pai, neste lar, em nome de Jesus. Restabeleça a harmonia nesta casa, nesta família, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o amor, meu Pai, possa cobrir, meu Pai, todas as transgressões. Que o amor e o perdão venham cobrir todas as ofensas. Que o amor e o Teu perdão, meu Pai, venham cobrir, meu Pai, todas as mágoas, todas as marcas, todas as feridas, que elas sejam fechadas, cicatrizadas. Que aquilo que passou, passou, meu Pai. Que fique no passado, que não volte mais. Que faça, meu Pai, dessas pessoas novas criaturas, novas pessoas com vestes novas, pessoas que foram capazes de perdoar, pessoas que foram capazes de amar novamente, pessoas que foram capazes, meu Deus, em nome de Jesus, pela sua graça, de se reconciliar. Oh Deus querido e amado, levanta seus embaixadores nesta terra, meu Pai. Pessoas, meu Pai, usadas pelo Senhor Jesus Cristo, cheias do Espírito Santo, com poder e unção de reconciliação sobre vidas, sobre casas, sobre lares, sobre famílias. Libero agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a unção da reconciliação sobre todo lar, sobre toda casa, sobre toda família. Que o amor e o perdão seja fixado, meu Pai, nestes corações, neste momento, em nome de Jesus. Que o amor e o perdão, meu Pai, venha cobrir, meu Pai, as mágoas, as ofensas e as feridas, em nome do Senhor Jesus. Que haja agora uma reconciliação familiar. Que haja agora uma reconciliação, meu Pai, entre essas pessoas, meu Pai, entre esses amigos. Que haja uma reconciliação agora, meu Pai, neste lar, nesta casa. Que haja uma reconciliação dessa pessoa, meu Pai, consigo mesma. Pessoa que muitas vezes ela mesma se ofende, se murmura, muitas vezes ela mesma se condena e se culpa. Que haja hoje uma reconciliação desta pessoa com a sua fé. Em nome de Jesus, meu Pai, que acima de tudo, que haja uma reconciliação destas pessoas com o Senhor, ó Deus, neste dia de hoje, que haja uma reconciliação, meu Pai. Que estas pessoas sejam reconciliadas novamente, porque uma vez elas foram reconciliadas, mas por não entenderem, por não crerem, por não aceitarem, viveram distantes. Muitas vezes se rebelaram, muitas vezes se revoltaram, mas o Senhor conhece, meu Pai, as fraquezas, meu Pai, que muitas vezes afligem nossos corações. E sabemos que o Senhor, meu Pai, é misericordioso para nos perdoar, por isso pedimos perdão, Pai. Perdão por todas as vezes que andamos distantes, porque não entendemos que fomos reconciliados. Por insistirmos, meu Pai, muitas vezes em andarmos numa vida de pecado. Perdão, meu Pai, pelos pecados que ainda nos alcançam. Nos liberta, meu Pai. Oh Deus, mais uma vez de todo pecado, em nome do Senhor Jesus. Livra-nos, meu Pai, dessas algemas do passado, da ingratidão, das ofensas. Liberta, meu Pai, esta família, meu Pai,
de tudo isso que tem, meu Pai, prendido, meu Pai, essas pessoas, impedindo estas pessoas de viverem uma vida reconciliadas com Cristo. Oh, Pai querido, amado, em nome do Senhor Jesus, libera hoje, meu Pai, a reconciliação sobre essas vidas. Que as pessoas possam, meu Pai, entender, meu Pai, que foram reconciliadas com o Senhor e possam andar, meu Pai, como filhos obedientes, reconciliados com o Senhor, ó Deus. Que haja reconciliação, meu Pai. É o que te pedimos e te agradecemos, porque cremos, sabemos que o Senhor nos tem ouvido. E graças te damos por isso, meu Pai. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é grande e é poderoso, porque através do seu amor e do seu perdão fomos reconciliados e graças te damos por isso, meu Pai. Através do amor do Senhor Jesus Cristo, fomos constrangidos porque seu amor foi derramado na cruz, pagando um preço pelos nossos pecados. Deus, graças te damos, meu Pai, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos libertou, porque o Senhor nos livrou e porque o Senhor nos reconciliou, Deus, consigo mesmo. Graças te damos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados. Que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre o seu lar, trazendo reconciliação. Amém? Tenha certeza que onde há reconciliação, há paz. Onde há paz e reconciliação, há amor e perdão. Através do amor e do perdão, existirá reconciliação em sua vida, em seu lar, em sua família. Amém?